Muito bem, prosseguindo então o nosso estudo de progressões geométricas, nós vamos agora deduzir o termo geral de uma PG. Lembram-se? Na PA a gente tinha um termo geral da PA. Agora nós vamos saber como é que descobre o termo geral de uma PG. Vamos aí. Veja lá, na página 496, a continuação do que a gente havia feito anteriormente, tá? Observe as relações obtidas entre os termos de uma PG. Ele pegou a sequência A, cujos termos iniciais são 7, 14, 28, 56 e 112. Certo? O meu objetivo é encontrar o termo geral de uma PG, tá? Não esquece disso. Então, olha só. Nós já vimos que para encontrar o termo seguinte, eu parto do anterior e multiplico por uma constante. Lembram-se que essa constante é sempre chamada de razão. Chamou de Rzinho. Então, para encontrar o segundo termo, ele pegou o primeiro e multiplicou por R. Para encontrar o terceiro termo, ele pegou o segundo e multiplicou por R. Para encontrar o quarto termo, ele pegou o terceiro e multiplicou por R. Para encontrar o quinto termo, ele pegou o quarto e multiplicou por R. Ou seja, para encontrar os termos seguintes, deixa eu só apagar aqui, esse aqui é aquela correção, né, que a gente tinha feito. Estava errado. Não esquece de corrigir no livro de vocês, tá bom? Pois bem, então sempre para encontrar o termo seguinte, eu pego o anterior e multiplico pela razão. Pronto. Pego o anterior, multiplico pela razão. Para encontrar esse, pego o anterior, multiplico pela razão. Para encontrar o quarto termo, primeiro, segundo, terceiro, quarto termo, pego o terceiro e multiplico pela razão. Para encontrar o quinto termo, pego o quarto termo e multiplico pela razão. Está escrito aqui. Mas eu quero encontrar uma relação não entre termos consecutivos, e sim entre o primeiro termo e os outros. Eu quero sempre que apareça o primeiro termo. Será que existe uma forma da gente analisar isso? Existe sim, olha só. Ele colocou aqui nas setinhas. Se eu quiser encontrar o segundo termo, eu pego o primeiro e multiplico pela razão. Ok, isso eu já sabia. Se eu quiser encontrar o terceiro termo, eu pego o primeiro e multiplico uma vez pela razão e depois de novo pela razão. Aí eu chego no terceiro termo. Percebeu? Ou seja, para encontrar o terceiro termo, eu multiplico pela razão e pela razão. Ou seja, pela razão ao quadrado. Está aqui. 2 vezes. Se eu quiser o terceiro termo, o que é que eu faço? Eu pego o primeiro e multiplico uma vez, 3, né? A razão aparece 3 vezes nessa multiplicação. Portanto, multiplico por R ao cubo. Tá bem? Se eu quiser o quarto, é o quarto esse? 1, 2, 3, o quinto termo. Se eu quiser o quinto termo, o que é que eu faço? Pego o primeiro e multiplico a razão uma vez, razão 2 vezes, razão 3 vezes, razão 4 vezes. Então, quando eu quero o quinto, eu faço R vezes R vezes R vezes R. Ou seja, R à quarta. Quando eu quero o quarto termo, é R ao cubo. Quando eu quero o terceiro termo, eu multiplico por R ao quadrado. Quando eu quero o segundo termo, eu multiplico por R. Está aqui, ó, o resumo do que eu falei. Eu quero o segundo termo, A índice 2. É o primeiro multiplicado pela razão. Na realidade, eu sempre vou multiplicar pela razão. Observe. Qualquer termo é sempre o primeiro multiplicado pela razão. Ó. R, R, R. O que é que vai mudar? Dependendo da posição do termo que eu estou procurando. Se eu quiser o segundo, é R elevado a 1. Né? Quando eu não coloco nada no expoente é porque é 1. Se eu quiser o terceiro termo, é R elevado a 2. Atenção, terceiro termo eu elevo a segunda potência. Se eu quiser o quarto termo, eu elevo a terceira potência. Ou seja, o expoente da razão é sempre a posição que o termo ocupa menos 1. Se eu quiser o décimo termo, seria A índice 1 vezes R elevado a 9. Se eu quiser o 154º, 154,
eu multiplico por R elevado a 153. É só isso, tá certo? A diferença do termo geral de uma PG para o termo geral de uma PA é que na PG é sempre multiplicação, sempre. E os expoentes aqui na PG aparecem expoentes, tá certo? Então tá aqui, ó, a forma geral da relação entre o primeiro termo e o termo qualquer numa PG é sempre essa, ó. Um termo qualquer, numa posição n qualquer, será sempre o primeiro termo, tá aqui, ó, primeiro, multiplicado, por R, por R, só que é elevado a um expoente. Que expoente é esse? É o número que está bem aqui, menos 1. Tá aqui. Se aqui tiver um 3, o expoente será 2. Se aqui tiver um 4, o expoente será 3. Ou seja, esse n indica a posição que o termo ocupa. Então é sempre a posição anterior. Se eu quero o quinto, eu elevo a 4. Se eu quero o sétimo, eu elevo a 6. O índice n se refere à posição do termo na sequência. Tá certo? Tudo bem, então? Isso. Pronto, gente. Esse vídeo mostrou como determinar a forma do termo geral de uma PG. No próximo vídeo a gente vai fazer um exemplo numérico relativo a esse tema. Até lá.